Pessoal, tudo ok com o áudio? Vocês estão me ouvindo? Alguém responde, por favor? Pessoal, responde. Alguém desativa o áudio e responde se está me ouvindo, porque eu não consigo ter acesso ao chat, não. Tá? Tudo ok, tudo ok. Pronto. Alisson, já que tu desativou primeiro o chat, mantenha o teu desativado aí para conversar comigo, por favor. Como é que a gente vai manter a questão da aula hoje, tá? Eu vou pedir para que vocês mantenham, lógico, o áudio desativado para não ter interferência, o áudio e o vídeo. Mas aí, em alguns momentos, eu abro para a questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu abrir no momento, em alguns slides eu vou abrir para algumas perguntas. E aí vocês desativam o áudio e podem fazer a pergunta à vontade e a gente começa fazendo um debate, tá bem? Beleza? Todo mundo entendeu, gente? Quando eu abrir para as questões, aí vocês podem ativar o áudio de vocês e fazer as perguntas, tá? Vocês vão me acompanhando por aqui, tá bom? Aí, pessoal. Consegui ver o chat aqui já também, tá? Eu vou dar mais 3 minutinhos para a gente ver aí quem consegue. Pede para que os representantes mandem para o grupo dos alunos que a gente vai iniciar. E outra coisa também, eu pedi para Romão, e se alguém quiser fazer a mesma coisa, gravar essa aula para mandar para a turma B, ia ser bem bacana, tá? Tanto essa como a próxima, que vai ser de TCC, que vai ser uma aula bem importante para que a gente entenda algumas coisas do TCC, tá? Se alguém puder gravar com celular, qualquer coisa, grava a aula para mandar para os alunos da turma B logo após que acabe, tá bom? Todo mundo consegue ver os slides? Tá aberto aí os slides já? Alguém responde aí, por favor? Tá bom. Consegue, né? Eu tô conseguindo ver seus slides, certo? Pronto, tá ok. Então vamos começar, tá? Vamos. Pronto, vamos lá. Gente, pessoal, boa noite. Agradeço a vocês, né, a participação nas aulas. Espero que a gente volte o mais rápido possível, né, para a sala de aula, que a gente sente falta, é um desafio para a gente, como professor também, estar ministrando esse conteúdo dessa forma. Sempre que a gente prepara um conteúdo, né, a gente gosta de estar próximo do aluno. E aí a gente vai fazer uma aula hoje de atividade motora em empresa. E aí, como eu mandei por mensagem pelos representantes, de 8h20 a gente começa uma aula sobre TCC, tá?
E essa aula TCC vai ser para esclarecer algumas coisas e a gente falar sobre os tipos de pesquisa que serão aprovados, para que a gente possa dar continuidade, já que a gente está com esse tempo ocioso, né, em casa, a gente consegue adiantar. A gente tem alguém que está com o áudio ativado e aí tá interferindo para mim aqui, tá? A gente sempre vai manter a seguinte forma: quando eu abrir para perguntas, aí vocês podem liberar o áudio de vocês e vocês podem fazer essas perguntas. Normalmente eu estou fazendo isso com as outras turmas, eu fiz isso, deu certo. Em alguns momentos da aula eu paro, pergunto se alguém tem dúvida ou se alguém tem alguma pergunta a fazer ou alguma contribuição. 3 a 5 pessoas respondem e aí a gente dá continuidade à aula. Tranquilo? Alguém, só uma pessoa me responde, está tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá, não sei se tá funcionando aí, mas eu tô falando aqui, tô escutando. Tá, beleza. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre as doenças ocupacionais. E aí hoje a gente começa a perceber que essas doenças ocupacionais elas têm gerado uma série de complicações na saúde populacional, tá? A saúde dos trabalhadores, que a gente já estudou um pouquinho sobre o histórico do trabalho, né, no Brasil e no mundo, ela constitui uma importante área da saúde pública, uma vez que a gente percebe que a grande maioria dos brasileiros, né, ou da população mundial, ela tem um vínculo empregatício, que tem como objetivo a promoção e a proteção de saúde do trabalhador por meio do desenvolvimento de ações de acompanhamento dos riscos presentes nos ambientes. Ou seja, quando a gente fala sobre a saúde do trabalhador, a gente começa entendendo que ela é uma área importante da saúde pública, isso é fato, só que ela constitui o acompanhamento dos riscos presentes nesse ambiente. E aí o risco que a gente estuda dentro da ginástica laboral é justamente esse risco das lesões por esforço repetitivo e das doenças osteomioarticulares, doenças ou distúrbios. Na última aula, a gente falou sobre aqueles procedimentos de avaliação de flexibilidade, alguns quesitos de avaliação física, nós fizemos alguns testes, e a gente falou algumas siglas, e as siglas que tinham inclusas era justamente essa de LER, lesão por esforço repetitivo, e a DORT, doenças ou distúrbios osteomioarticulares relacionados ao trabalho, tá? Quando a gente começa falando das doenças ocupacionais, a gente classifica essas doenças em 4 grupos, certo? Então, se eu for falar de doença em si, dentro relacionada ao ambiente de trabalho, elas são classificadas em 4 grupos. Primeiro tem as doenças comuns, aparentemente sem qualquer relação com o trabalho. Ou seja, são os tipos de doença que a gente não tem esse envolvimento voltado para o trabalho. Hoje a gente vê os tipos de gripe que não tem um envolvimento relacionado ao trabalho. Como grupo 2, a gente tem doenças comuns, crônico-degenerativas, infecciosas, neoplasias ou traumáticas, e a gente entra em hipertensão, diabetes, colesterol, tudo mais, eventualmente modificadas no aumento da frequência de sua ocorrência ou no surgimento em trabalhadores sobre determinadas condições de trabalho. Então, a gente começa classificando as doenças, percebe que o primeiro grupo é aquele grupo que não tem nenhuma relação com o ambiente laboral, certo? O segundo grupo de doenças é um grupo que ele não tem esse vínculo direto, mas o trabalho, às vezes, ele interrompe. Então, vamos supor, a má alimentação em postos de trabalho, porque o ambiente laboral ele dá uma carga horária reduzida de horas, né? Ela acarreta o funcionário a se alimentar de uma forma inadequada, diminui a carga horária de almoço, de lanche e tudo mais. Ele se alimenta de uma forma inadequada, e aí essa alimentação, ela provoca diversas modificações de metabolismo, diversas modificações para os efeitos fisiológicos desse funcionário. E aí isso faz com que aguce algumas doenças, certo? Então essa segunda classificação de doença entra muito as doenças crônico-degenerativas, as infecciosas, as neoplasias ou os traumas. Hoje a gente começa a perceber na realidade laboral que o estresse ocupacional, né, ele começa sendo uma das portas de entrada de vários tipos de doenças, inclusive as doenças crônicas degenerativas. Como grupo 3, né, a gente tem as doenças comuns, que são agravadas em função das condições de trabalho, como asma,